A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, palavra de vida chegando aí para você. Eu sou a pastora Cláudia Breves Cardoso, eu tenho essa palavra de vida aí para você. Mateus 16, de 13 a 20. Vamos ler Mateus 16, de 13 a 20. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Quem dizeis que eu sou? Uma pergunta que é muito importante hoje para que nós possamos ter conhecimento de quem é Jesus. É muito importante conhecer Jesus. João 8,32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós entendemos que Jesus é a verdade. Ele disse: Eu sou o caminho, João 14,6. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, conhecer a verdade é ser liberto. Conhecer Jesus é ser liberto. E eles estavam caminhando, né? Eles estavam ali indo com Jesus para as aldeias de Cesareia de Filipe, quando Jesus perguntou: Quem dizem os homens que eu sou? Jesus conversando, na caminhada Jesus ensinava, né? Andando com Jesus nós aprendemos o tempo todo. E ali Jesus perguntou: Quem dizem os homens que eu sou? Quem diz os homens que eu sou? E aí as opiniões ali foram divergentes. Uns diziam: o senhor é João Batista. O senhor é Elias, Jeremias, né? Como se tivesse voltado à terra aqueles homens que haviam morrido. E alguns deles: algum profeta. Mas a maioria dos homens não sabia quem era Jesus. Até o seguia, até comia do pão que ele multiplicava, recebia milagre que ele fazia, ouvia sua pregação, mas não o conhecia. É diferente de hoje? Não. Há uma multidão que frequenta as igrejas, que vão nos movimentos religiosos, recebem bênção, mas não conhecem Jesus. Então eles não são libertos. Presta atenção nisso. O frequentar uma igreja, o ouvir uma palavra é importante, mas eu preciso conhecer Jesus. E eu te pergunto: quem você diz que Jesus é? Você conhece Jesus? Você conhece quem é Jesus? O Jesus que aqui viveu, o Jesus da Bíblia Sagrada? É muito importante o conhecer Jesus para ser liberto. E aí no caminho Jesus pergunta agora com eles. Aí Jesus se volta para eles, os discípulos que andavam com ele, diz: Quem dizeis vós que eu sou? No versículo 15. Quem dizeis vós? Porque não importa o que os outros dizem sobre Jesus. Nós que andamos com ele, seus discípulos, que dizemos: nós cremos em ti, somos seus discípulos. Nós temos que conhecê-lo. Nós temos que saber, né, quem é que nós estamos seguindo. Isso é muito importante para a libertação da alma. Então ele diz aqui, aí Pedro, no versículo 16, fala algo tremendo aqui, que nos ensina a conhecer Jesus. E ele diz, então respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, ou seja, o ungido. Tu és o Cristo, o Messias, o aguardado, o esperado, o ungido. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha essa expressão, que coisa mais linda.
Para Pedro chegar, então, nesse conceito sobre quem era Jesus, nessa declaração, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, foi preciso que o próprio Deus lhe revelar. Foi preciso o próprio Deus lhe revelar. Aqui, no versículo 17, Jesus afirma para Pedro, bem-aventurado és, ou seja, feliz é você, Simão Bar-Jonas, ou Simão filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Então, é preciso ter intimidade com Deus, buscar o Senhor, estar perto ali para poder conhecer. Qualquer pessoa, tem pessoas no bairro, no seu bairro, né, na sua cidade, que você passa por ele e fala bom dia, boa tarde, no seu trabalho, com licença, obrigado, por favor, faça isso para mim, mas você não conhece. Você não conhece e ele não te conhece, porque só aqueles que têm intimidade vão conhecer. Então, Jesus, ele vai então falar para Pedro, olha, essa revelação, essa afirmação que você fez a meu respeito não foi carnal, não foi de sabedoria humana, foi o meu Pai, foi Deus que te revelou. Ou seja, você tem intimidade com Deus a ponto de conhecer quem sou eu. Então é preciso intimidade com Deus e com a sua palavra para conhecer Jesus. E é isso que nos faz liberto. Amém? A partir do conhecimento de Pedro acerca de Jesus, o Senhor lhe revela o seu ministério, o grande ministério. Irmãos, nós não podemos realizar um ministério, uma missão na terra em nome de Jesus, sem conhecer Jesus. Certa feita, Paulo expulsava demônio, curava, orava em nome de Jesus, né? E umas pessoas foram, o livro de Atos revela, umas pessoas foram para libertar alguém de um demoniado lá, né, de possessão. E eles falaram, nós te expulsamos em nome de Jesus que Paulo prega. Olha a expressão. Nós expulsamos vocês em nome de Jesus que Paulo prega. E aí aqueles demônios que estavam naquele homem falou assim, olha, Jesus eu sei quem é, Paulo também eu conheço, agora vocês são quem? Né? Não tem intimidade com Deus para realizar aquela obra. Então, o ministério ele está ligado ao conhecimento de Jesus. A partir do momento que eu tenho conhecimento de Jesus, que eu sou liberta, que eu sou salva, aí ele vai me revelar meu ministério. Isso é tão importante, irmãos. Então, a partir do conhecimento de Pedro, de quem era Jesus, o Senhor Jesus lhe revela o seu grande ministério. Ele chama Jesus de Pedro, ele diz, tu és Pedro, versículo 18, tu és Pedro, que no grego é a palavra Petros, que significa pedra pequena, presta atenção, ou fragmento de pedra. Aí Jesus diz, o teu nome é Pedro, Petros, pedra pequena, ou fragmento de pedra. E sobre esta pedra, agora a palavra no grego aqui, no original é Petra, rocha maciça. Sobre essa pedra, ou seja, sobre essa declaração que você fez de quem eu sou, do conhecimento que você tem a meu respeito, que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre essa rocha maciça, essa declaração que eu sou Cristo, eu vou edificar a minha igreja. Aleluia! E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Né? Ou seja, muitos serão salvos através da pregação da minha igreja. A minha igreja será edificada sobre a rocha. Não é sobre Pedro, que é fragmento de pedra ou pedra pequena. Ele seria o líder da igreja, mas a base da igreja é a declaração que ele fez, que é, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a rocha. Cristo é a pedra angular, a rocha sobre a qual a igreja vai ser edificada. E ele diz, as chaves do reino dos céus serão dadas a ele. Isso significa autoridade espiritual para liderar a igreja. Versículo 19, para ligar e desligar. Ou seja, guiar a comunidade cristã com poder espiritual. Um líder, alguém para ser líder da igreja, ele tem que primeiro conhecer Jesus como Cristo, Filho do Deus vivo, para ele ser liberto. Como que ele vai pregar para libertar outros se nem ele é liberto? Entende? Então ele precisa ser liberto
E outra coisa, ele precisa entender qual é o ministério dele dentro do reino de Deus, dentro do corpo de Cristo. Ele precisa também saber que a base da igreja não é ele. A igreja não está construída sobre ele, porque ele é falho, ele é humano, como Pedro era falho e humano. A base da igreja é Cristo, a rocha maciça. E ele tem que saber que ele recebeu de Deus as chaves para ligar e desligar, para poder pegar uma alma que está ali perdida, né? Pregar para ela e levá-la até as mãos de Jesus, ligá-la ao reino dos céus. Ele tem autoridade espiritual para guiar essa comunidade com o poder do evangelho. Amém? Isso é maravilhoso, irmãos. E aqui no final, versículo 20, então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo, porque naquela época não poderia falar ainda, para evitar conflito político e religioso antes da morte e ressurreição de Cristo. Não era a hora. Porém, hoje, né? Não, naquele momento não era a hora, mas hoje é tempo de divulgar que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo e que já está voltando para buscar a igreja. Essa é a mensagem que hoje nós devemos levar. Então, aquele que conhece Cristo, ele primeiro é liberto. Depois ele recebe o ministério de Deus para a sua vida. Ele recebe autoridade para levar o evangelho adiante. E ele tem esse poder de Deus e a liberação. O Senhor diz, é tempo liberado para você ir e levar o evangelho de que Jesus é o único que salva e ele está voltando. E eu termino dizendo, quem diz você que Jesus é? Você conhece Jesus? Você já fez uma oração de entrega da sua vida para Jesus, para recebê-lo como Senhor da sua vida e ter a certeza da salvação? Ainda não? Então vamos orar? Ora comigo. Diz assim, Senhor Jesus, diga seu nome completo como eu vou dizer o meu, Cláudia Cristiane Breves da Silva Cardoso. Eu recebo Jesus, o Senhor, como meu Senhor, como meu Salvador e o meu libertador. Eu recebo a tua paternidade sobre a minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoe os meus pecados. E eu quero viver para a tua glória e para a tua honra. Me revela, Jesus, o meu ministério dentro do teu reino, da tua obra. E eu quero me unir a ti e ao Espírito Santo para levar o evangelho a todos que precisam. Liberta minha alma. Eu dou a ti o que eu tenho de mais precioso, que é a minha alma. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você orou comigo? Então seja abençoada em nome de Jesus. Saiba que Jesus vai entrar no teu coração, encher teu coração de paz. Sabe aquela paz que você tem procurado em relacionamentos ruins, em bebida, em vício, ocupando a mente com tantas coisas que não está edificando, até trabalhando demais, além daquilo que você poderia descansar, para preencher esse vazio da alma? Você acabou de ser preenchido aí com a presença de Jesus. Ah, pastora, mas é só assim uma oração. É uma oração sincera, dizendo, eu quero conhecer a verdade e entender a verdade. E agora, leia a Bíblia, procure uma igreja evangélica que pregue a palavra perto da sua casa. Se você quiser nos acompanhar, vai no YouTube, no canal da Igreja Evangélica Missionária Viva, né? No meu Facebook também. Eu passo também sobre o culto, né? E se quiser nos acompanhar, quiser vir aqui, a Igreja Missionária Viva, Jardim América, Rua Joaquim Maria da Silva, 375, aqui em Barra Mansa, estado do Rio, né? Aqui você pode vir assistir os cultos aqui. É terça-feira às 15 horas, quarta-feira às 19 horas, domingo, 9 da manhã e às 19 também da noite. E você pode receber mais sobre Jesus na tua vida. Mas aonde você estiver, pega a palavra de Deus, entrega teu coração ao Senhor, não se renda a nenhum outro nome, né? Atos 4:12 diz, nenhum outro nome há debaixo do céu, né, que possa revelar, possa salvar, a não ser o nome de Jesus. Então, que você se renda a Cristo e seja salvo em nome de Jesus. Amém? Graça e paz.